Se eu soubesse que programação era tão difícil, teria desistido antes. Galera, eu já ensino programação há quase 6 anos. Comecei em 2017 aqui na internet com alguns cursos da Udemy, mas também já dei muitas aulas presenciais em algumas empresas. E esse tipo de comentário aqui é com certeza o mais comum. Pessoas que estão começando na programação ou estão tentando há bastante tempo e não conseguem se tornar autossuficientes. Às vezes entendem os códigos de outros, só que quando tentam desenvolver os próprios, não conseguem. Eu decidi criar esse vídeo de maneira bem honesta mesmo, para poder trazer minha opinião sobre o tema. Programação é para todos e ao longo desses anos eu não só ensinei pessoas na internet presencialmente, como eu também contratei muitas pessoas dentro das Zimov Trading, trabalhei com programadores lado a lado. Eu pude ver que algumas pessoas têm uma diferença muito grande em um aspecto específico da programação que faz com que toda a diferença ocorra. Mas se tu é uma das pessoas que sente muita dificuldade com programação, fica tranquilo, porque a gente está entrando numa era onde tudo isso pode mudar. E qual que é esse elemento central que diferencia bons e maus programadores? Bom, se vocês já viram outros vídeos aqui do canal sabem que eu estou falando de lógica de programação, que é a habilidade mais importante que uma pessoa precisa ter para de fato conseguir utilizar o computador para resolver os problemas do dia a dia. Eu acho que se eu somasse quantas pessoas já fizeram os meus cursos ao longo dos últimos anos, diria que eu tenho mais ou menos uns 50 mil alunos, somando Udemy, Asimov e aulas presenciais. E o que eu vou desenhar aqui é bem a minha percepção, tá? Pode ser que esteja completamente errado, pode ser que vocês discordem completamente. Mas se eu pudesse colocar num gráfico, onde no eixo Y a gente teria número de pessoas e no eixo X a facilidade em aprender a programar, a gente teria um gráfico mais ou menos assim. Ou seja, aqui na esquerda a gente teria um grupo grande de pessoas com uma certa dificuldade em aprender a programar. E aqui concentrado na direita a gente teria um grupo um pouco menor, mas de pessoas que têm muita facilidade em programar. E curiosamente eu conheci poucas pessoas que estavam nesse meio aqui. Parece que programação é alguma coisa entre 8 e 80, ou tu tem muita facilidade em programar, ou tu tem muita dificuldade. Eu digo isso porque na Zimov Trading era muito incrível que algumas das pessoas que a gente contratava para nos ajudar a desenvolver estratégias de investimento, quando a gente passava para elas para desenvolver em código alguma lógica específica, desenvolver algum script para alguma estratégia, elas tinham, algumas delas, né? Tinham tanta dificuldade em aprender a programar que elas levavam às vezes cerca de 20, 30 vezes mais tempo do que pessoas que estavam aqui, que tinham facilidade em programar. Era comum às vezes eu ver o mesmo sistema ser desenvolvido por alguém que estava nessa zona aqui em 2, 3 dias, enquanto um cara daqui desenvolvia em 2, 3 meses. Era uma diferença muito considerável. E pela minha experiência, estar aqui ou estar aqui tem muita relação com a lógica de programação. Algumas das pessoas que sitiavam aqui, que tinham facilidade em aprender a programar, não dominavam tecnicamente tantos conceitos quanto pessoas que estavam aqui. Se eu tivesse que fazer de repente uma prova teórica sobre programação, era comum eu ver uma pessoa que tinha uma boa facilidade em programar perder para alguém que estava aqui. A pessoa desse canto aqui poderia ter mais domínio teórico. Só que na prática, para usar esses conceitos para resolver problemas, dominar a lógica de programação era o aspecto mais importante, para que de fato tu consiga usar os elementos que tu aprendeu e recombinar eles através de um código. E uma coisa que eu percebi, que pode parecer até um pouco óbvio, mas é que lógica de programação tem uma correlação direta com as capacidades lógicas da pessoa, por exemplo. Ela é boa em matemática, ela é boa em ciências exatas, ela gosta de repente, até jogos de estratégia, jogos onde ela tem que usar o cérebro para poder resolver algum tipo de problema. Em geral, pessoas assim costumam ter facilidade com programação. E aí, observando isso aqui na prática, eu nunca quis admitir, mas sempre me pareceu que não. Programação não é para qualquer pessoa. Porque se tu for do tipo de pessoa que não tem predisposição com lógica de programação, às vezes tu vai levar 30 vezes mais tempo do que uma pessoa que tem facilidade. E eu não sei se é tão simples tu conseguir desenvolver esse raciocínio lógico uma vez que tu já é adulto. Pode ser que isso tenha a ver com como foi a tua infância, tu foi exposto a problemas lógicos quando o teu cérebro estava se desenvolvendo enquanto tu era bebê ou criança. Eu não sei quais são as causas que levam a isso aqui acontecer na vida real, mas eu percebo que acontece. Só que recentemente tem uma nova tecnologia que todos nós já estamos bem familiarizados, que pode estar mudando bem esse jogo, que é claro, é o ChatGPT. Eu já vou explicar como. O primeiro contato que eu tive com programação foi quando eu tinha 12 anos de idade. Isso fazem mais ou menos, vai fazer quase 20 anos. E eu aprendi a programar na internet, um site chamado apostilando.com. Baixava apostilas de programação em PHP, programação C, estudava durante a semana, tentava rodar no computador e ia basicamente no que a apostila dizia. Era um livro resumido. Então tinha uma série de conceitos que eu não entendia muito bem de programação, mas o básico eu conseguia resolver.
Na época não existiam tutoriais de YouTube, YouTube não existia, não existiam vídeos, livros eram muito raros, eu teria que comprar os livros na internet, eu não saberia como encontrar eles, também não tinha tanto material. E alguns blogs já estavam começando a desenvolver tutoriais quanto a isso. E aí, algum tempo depois, o YouTube foi se popularizando e de 2010 até 2020, a gente pode se dizer que o processo de aprender programação ele se tornou mais fácil. A gente passou a ter acesso ao conhecimento de maneira mais fácil. Ou seja, se eu quiser estudar teoricamente todos os aspectos da programação, qualquer pessoa consegue. Mas o problema reside justamente aí, porque eu disse para vocês que dominar teoricamente programação não te garante ser um bom programador. Então, por melhor que sejam os vídeos que uma pessoa que não tem a predisposição assista, não necessariamente ela vai conseguir fazer essa transição. Só que as inteligências artificiais estão chegando com tudo nos últimos 2 anos e esse ponto, que é o que, na minha opinião, diferencia o bom e o mau programador, ele está sendo quebrado por essa tecnologia. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo prático de um projetinho que eu construí utilizando majoritariamente o ChatGPT, que eu não tive que gastar praticamente nada do meu raciocínio lógico. Ele fez a maior parte para mim. Eu fiquei aqui muito mais como um arquiteto do projeto e muito menos como um construtor. Alguns de vocês sabem, eu gosto muito de jogar tênis e de tempos em tempos eu faço vídeos gravando sessões de treino minha. Sessão de jogos, e essa aqui especificamente uma sessão de treino de saque. E eu desenvolvi um sistema para me ajudar a analisar como é que estão meus movimentos de saque. Ele é um projetinho que ele tem aqui uma série de etapas. A primeira etapa dele, ele pega o meu vídeo e encontra automaticamente todos os momentos onde eu tenho saque e utilizando o MediaPipe, que é uma biblioteca que eu já expliquei para vocês anteriormente, ele consegue detectar e fazer esses cortes de saque a saque. Meu vídeo de 9 minutos ele decodificou automaticamente, criou esses pequenos clips, colocando as marcações aqui em 3 dimensões do meu corpo. É legal. Para que serve isso? Que eu consegui colocar isso aqui dentro de um dashboard e poder comparar o meu corpo de cada um desses clips que está aparecendo aqui no canto, colocar num mapa em 3 dimensões e poder ver como que o meu corpo aqui está se movendo ao longo de um saque e comparar com um jogador profissional. Esse aqui, por exemplo, é o Nick Kyrgios, que é uma referência que eu estou utilizando. Olha a diferença de técnica entre a minha e a dele. Eu estou mexendo muito mais aqui meu braço direito em relação a ele, enquanto o braço esquerdo aqui está subindo. Ó. O braço esquerdo meu está subindo, meu braço já fez todo o movimento, enquanto que o dele permaneceu praticamente instável antes dele fazer o movimento de soltar a bola. E o resto do corpo dele vai mexer a partir daí. Aqui está um pouquinho lento no meu computador porque eu estou gravando muita coisa ao mesmo tempo. Mas esse é um projeto que, em geral, um iniciante poderia levar aí cerca de, 3 meses para desenvolver, até pegar todos os conceitos, como editar vídeo, como fazer esses cortes, como colocar aqui para dentro, como ler automaticamente essas marcações aqui. E, curiosamente, esse projeto aqui, que eu, por ter um pouco mais de experiência, levaria aí cerca de 1 mês para fazer, eu fiz em mais ou menos 4 dias de trabalho focado utilizando o ChatGPT. Eu tenho aqui um longo prompt com ele, que eu fiquei conversando com ele. E galera, curiosamente, as lógicas mais complicadas ele fez para mim. Eu tive que revisar algumas coisas, sugerir algumas bibliotecas, sugerir algumas observações que não estavam funcionando. Mas basicamente, grande parte das lógicas chatas de, como é que eu identifico que isso aqui é um saque? Quais são os elementos que um saque tem que ter? Que tecnologias eu posso utilizar para poder salvar isso aqui? Ele foi me sugerindo. E aqui eu tenho diversos elementos de script para ele, onde eu coloquei como é que eu poderia detectar a bola. Aí ele sugeriu uma variação aqui. Aí eu li e não entendi. No exemplo anterior do saque, poderia alterar a lógica de detecção para que, se a posição da mão esquerda está acima de 3 frames consecutivos, ele vai lá e fez essa lógica para mim. Então esse script aqui, eu diria que ele foi feito 70% pelo ChatGPT, na parte de construção, e uns 30% eu, onde eu fui lá, coloquei algumas observações e eu me posicionei como arquiteto do projeto. Ou seja, o ChatGPT pode ser utilizado por algum programador que tenha domínio técnico da linguagem para poder suprir essa diferença que talvez ele não tenha na parte de raciocínio lógico, que vai aproximar as pessoas muito mais. Então eu concluo isso aqui até com um pouco de esperança, porque eu não gostava dessa visão que eu tinha de que programação não era para todos, mas eu estou começando a acreditar que com tecnologias como essa, cada vez menos a gente vai ver diferença entre as pessoas e cada vez mais a gente vai poder ver as pessoas focadas na parte de arquitetar o que querem, serem mais arquitetos e projetistas e menos construtores, aonde residia as diferenças. Não sei se vocês concordam com a minha visão, se quiserem deixar alguns comentários aí, eu estou super aberto a gente discutir isso. Forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.